Olá pessoal, meu nome é Kleber Bertazzo, sou um dos sócios da Conclave Editora e coordenador nacional do VTS aqui no Brasil, né? E para curiosidade, jogador desde 1995, jogador de VTS desde 1995. É um prazer muito grande estar aqui participando do Pergunte ao Barão, né? E gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo Joab. E agradecer também todo mundo que participou e mandou as perguntas para a gente poder responder e fazer esse vídeo, tá? Eu vou na ordem que elas começaram a aparecer no Facebook, né? E a primeira aqui que eu tenho é do Alexandre Costa, né? Ele perguntou como foram as vendas do V5, do Anthology e do 25 anos. Cumpriram as expectativas acima ou abaixo, né? A gente não tem nada a reclamar sobre as vendas dessa leva que a gente fez, né? Que foram V5, o deck de 25 anos da Stanislava, né? Todos os V5, né? O First Blood, né? O Primeiro Sangue e o Ontologia, o Anthology, tá? É lógico que por estarmos passando por essa pandemia e a gente não ter uma grande quantidade de jogo presencial, né? As vendas elas não atingem o patamar que a gente gostaria que elas atingissem, né? Mas as vendas foram satisfatórias, foram razoáveis, né, no lançamento. E os campeonatos, eles têm dado, que estão sendo realizados, né, tanto os presenciais quanto os online, eles têm dado uma sobrevida, né, e um suporte muito bom para a venda, porque a gente acaba comprando os decks para poder fazer booster e premiar, né? Então, a Conclave não tem nada a reclamar, né? Já estamos de olho nas próximas edições, que certamente vão ser lançadas, né? Mas, como eu já disse aqui anteriormente, a gente não consegue acompanhar o ritmo de produção e publicação da Black Chanter, né? Quem sabe saindo dessa pandemia e as pessoas começando a jogar mais de forma presencial, que aí vai precisar das cartas, né? Essa diferença de tempo, né? Essa diferença temporal de lançamento diminua bastante, né? Valeu, Alexandre, pela pergunta. Uma pergunta aqui do Bruno Patrício Pontes. Na sua opinião, por que o VTS é um jogo único e completo? Na sua opinião, por que o VTS é um jogo único e completo, tem tanta dificuldade para engrenar? Existe alguma iniciativa de criação de uma plataforma online paga, visto que está cada vez mais difícil reunir 5 pessoas presenciais para jogar? Ô Bruno, essa dificuldade de você conseguir reunir 5 pessoas, eu acho que ela vai acabar muito em breve, né? Porque as segundas doses, né, das vacinas elas estão sendo aplicadas, né? Devagar, mas a gente já está começando a voltar com alguns eventos presenciais, até cinema, por exemplo, aqui em Juiz de Fora já foi liberado, né? E então a tendência é você conseguir reunir mais pessoas para poder jogar, né? Não, a gente da Conclave, a gente não tem uma expectativa ou algum interesse em criar uma plataforma online, mesmo porque já existe o Lackey, né, mesmo que sendo pago, sendo gratuita, existe o Lackey, e também tem o TTS, né, que é o Tabletop Simulator. Essa é paga e você pode jogar por lá também. É claro que todas as duas têm seus prós e seus contras, né? Mas em relação à pergunta da gente criar uma plataforma para isso, a gente não está na nossa lista de interesse fazer isso não, tá? E por ser um jogo, um card game único e complexo, assim como você disse, né? A nossa maior dificuldade, né, a grande dificuldade que a gente tinha, eu posso te falar isso porque eu jogo desde 1995, era a falta de tradução, era a falta do jogo em português, né? Como as edições agora estão sendo traduzidas, estão sendo publicadas em português, a gente tem visto, na Conclave, né? A gente tem visto uma onda muito grande de jogadores novos, né? E jogadores empolgados, porque quando a pessoa realmente vê
o card game e vê como é que ele funciona, né, fica deslumbrado porque não existe nada igual. Como você disse, não existe nada igual. É um jogo complexo, né? Eu costumo falar o seguinte, que o VTS é um jogo fácil de você aprender a jogar, mas difícil de você aprender a ganhar, né? Mesmo porque você tem que jogar com 4 ou 5 jogadores na mesa e você precisa de todo mundo para conseguir ganhar, né? Então, essa é a dificuldade, você aprender o jogo, as regras do jogo, tranquilo. Agora, você aprender a ganhar que é a maior dificuldade, né? E esses jogadores novos, eles estão vendo muito isso, né? O desafio de você conseguir aprender a ganhar, né? E também são 25, 26 anos de história, né, de publicação. E até os jogadores novos conseguirem ter uma percepção melhor do que é o mundo do VTS, no sentido de o que você consegue fazer com o deck, né, na montagem do deck, né? Você, por exemplo, essas cartas em português, os jogadores novos estão tendo acesso a Seita da Camarilla, né, e a Seita Sabarra, os clãs básicos, né? Mas existem, né? Os outros clãs também, a Samhita, Giovanni, né? Os clãs independentes, a Samhita, Giovanni, Ravenous, Seguidores de Sete, né? Então, assim, tem Trubrujá, até Trubrujá já apareceu, Caçador, né? Você pode até jogar com Caçador. Então, assim, eu acho que com a tradução vai saltar muito a quantidade de jogadores dentro dos nossos playgroups, né? Então, assim, a maior dificuldade do VTS engrenar, assim como você perguntou, para mim, era a ausência de tradução, né? Porque aprender se aprende fácil, né? Por mais que ele seja complexo para você conseguir aprender a ganhar, né? Mas jogar é bem tranquilo. O Davidson Magalhães disse que, perguntou, né? Já ouvimos que a Conclave pretende lançar os bundles do Kickstarter e os novos decks de V5. É possível nos dar uma expectativa aproximada de quando isso deve acontecer? O Davidson, possivelmente no início do ano que vem, tá? A gente não vai conseguir trazer isso ainda esse ano, mesmo porque, além de todo o aspecto de produção, né, da gente traduzir e conseguir os arquivos prontos para poder mandar para impressão, esse final de ano, na Copag, os finais de ano na Copag, eles são bem tensos em questão de prazo, né? A Conclave não é o único cliente da Copag, né? Então a gente tem que entrar em fila de produção. E final de ano está todo mundo querendo produzir para poder alcançar o Dia das Crianças, alcançar Black Friday e alcançar Natal. Então, assim, como a gente não tem o material pronto, né? Ele já está grande parte traduzido e já está indo para revisão, né? A gente não tem expectativa de lançar eles esse ano. Mas nós vamos lançar certamente no ano que vem e possivelmente no início do ano, né? Mas a nossa esperança também é que as pessoas voltem a jogar, né, presencialmente e volte a ter uma procura maior pelas cartas, né? Em relação a preço, se não houver nenhuma flutuação maior de dólar, né? Porque o papel é importado, né? Nós vivemos num país que a gente exporta celulose para importar papel. Não havendo essa flutuação muito alta do dólar, eu acho que preço a gente consegue manter, né? Então vai girar em torno de 80 a 100 reais o deck, né? A gente tem visto aí preços absurdos em relação à importação de deck, né? Então, assim, eu acho que vale a pena esperar um pouquinho, né, para poder, além de pegar as cartas em português, pegar ela com pelo menos metade do preço, né? O Alan Muth, né, o Alan Santos, fez a seguinte pergunta: até onde vai a empolgação do Kleber jogador quando o assunto envolve Conclave V5? Para você, que é um dos anciões do ETS no Brasil, pode-se dizer que estamos vivendo um auge do jogo? Então,
É difícil falar sobre empolgação quanto ao VTS, né? Porque esse é o jogo da minha vida. Eu sempre joguei ele, desde que eu me entendo por gente, pelo menos no mundo dos jogos, né? De tabuleiro ou card game, né? Então, assim, fazer acontecer o Girá no Brasil, o VTS no Brasil, né? Em português, né? Ser o responsável pela produção do jogo que eu tanto amo aqui no nosso país, é uma coisa surreal. É surreal, é inimaginável. Nunca poderia pensar que isso iria acontecer na minha vida, né? No entanto, está acontecendo. E o pessoal da Conclave, além de mim, né, está bem confiante no jogo. Né? Todos os funcionários agora já estão querendo aprender, já estou ensinando, inclusive, e a tendência é disparar as vendas, a quantidade de jogadores novos. Tá? Então, assim, empolgação nas alturas. Né? Dois aspectos sobre a segunda parte da pergunta que eu gostaria de falar sobre, né, que é sobre o auge, se a gente está vivendo o auge do VTS no Brasil. Se a gente levar em consideração a quantidade de jogador novo, né, eu posso dizer que sim, né, que a gente, pelo menos eu, enquanto organizador, eu não tinha vivido isso, né, de pessoas que, inclusive, estão saindo do jogo de tabuleiro, que não tem um card game específico, né, que joga, e começando a jogar VTS. E outros também que já jogam outros card games, procurando VTS porque é um universo completamente diferente do X1, né? Então, assim, é uma época diferente mesmo, né? Para o VTS nacional, né? Mas, e possivelmente daqui a um curto período de tempo, esses jogadores novos vão ser as pessoas que você vai querer sentar na mesa para jogar contra para conseguir ganhar deles, né? Mas, em compensação, a gente pode falar que também o VTS teve seu auge em décadas passadas, né? Quando a gente jogava com pessoas que realmente eram difíceis de ser batidas nas mesas, né? Então, essas pessoas também, esses jogadores, os antigos, né, que fizeram o jogo crescer da forma que ele cresceu, a gente pode considerar que naquela época também a gente era o auge, não era um auge, mas era um momento especial de se jogar VTS, né? Tem alguns deles até hoje, né? A gente gostaria que todos, ou pelo menos 99% voltasse a jogar com a gente, né? Mas em relação a crescimento de jogo, realmente a gente pode dizer que a gente está vivendo o auge aí do nosso card game, tá? E o Vinícius Mico perguntou: Kleber, primeiramente quero agradecer pelo excelente trabalho prestado ao VTS. Minha pergunta é: já existe data para o lançamento dos novos kits de promo na Conclave? Então, o Vinícius, o Mirko, na verdade, o bundle de promos, quem faz somos nós, né? A gente pode escolher, lógico que tem algumas cartas promocionais que a gente não pode lançar. A primeira pergunta que eu fiz foi se eu poderia lançar a Mariana Gilbert, né? Acho que era esse o nome dela, uma toreador que foi dada como promo em 1994, ela era Girá ainda, e eles falaram que essa não tinha jeito, nem o Dan Murdoch, né? Mas a gente pode lançar qualquer promo que a gente quiser, a gente pode fazer o nosso bundle, né? E o nosso bundle, ele é diferenciado porque a gente tem uma prancha de impressão. Nessa prancha de impressão, cabem 120 cartas do tamanho de card game, né? Então, assim, a gente tenta otimizar a quantidade de carta para não haver perda de papel, né? Então, por exemplo, se eu for imprimir um deck só, eu perco 40 slots de carta, né? Se eu for imprimir só um deck, porque o deck tem 90 cartas, né? Eu perco 40 não, 30 slots de carta. E isso, em questão de custo, né, do deck, é absurdo. É absurdo. Então, para otimizar isso, a gente lança
nesses 30 slots, cartas promocionais, né? Então, assim, pode acontecer do nosso bundle, como o primeiro aconteceu com o primeiro bundle, ser maior do que o bundle da Black Chantry, né? Porque a gente pegou o bundle deles de cartas promocionais e sobrou mais slot, tinha sobrado slot para a gente poder imprimir e a gente adicionou outras cartas, né? Então, tipo, o bundle deles de 56 cartas, o nosso é de 84, 85, salvo engano, né? Mas, em compensação, o segundo, a gente conseguiu imprimir só 15 cartas promocionais. Então, a gente escolheu, diminuiu a quantidade de cópia, né? E lançou 5 cartas promocionais. A gente só tinha 15 slots disponíveis e a gente lançou 5 cartas promocionais, 3 cópias de cada, né? Então, é difícil te dizer como que vai ser a produção dos bundles, né, promocionais, porque a gente tem que ver a quantidade de carta e a quantidade de slot que vai sobrar para poder fazer a impressão, tá? Espero ter sido sucinto, né? Desculpe a redundância, né? E fé em Deus, voltando à jogatina presencial, a gente poder encontrar no Brasil afora aí nas mesas de jogatina, tá? Estou ansioso para isso acontecer, ansioso para conhecer esses novos jogadores que têm dado coça na gente no LAC. Tá bom? Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau.